Tem trazido à mente, eu quero compartilhar com você, quero liberar sobre você essa palavra. Eu tenho dito aqui, falei na rede de homens esses dias, última rede de homens, que Deus tem mandado eu dizer daquilo que está fervendo em mim. E essa é uma palavra que ferve em mim já há algum tempo. O título dessa palavra eu coloquei uma resposta impactante. Você acha que você tem uma resposta impactante aí para esse tempo? Como viver uma resposta impactante? Olha só. O povo estava com Jesus. Tem coisa mais impactante do que andar com Jesus? Estavam com Jesus. Jesus curava os enfermos, Jesus libertava os endemoniados, Jesus fazia paralítico andar, Jesus ressuscitava mortos, Jesus transformava água em vinho, impactante, tudo impactante. Curava no sábado que não podia curar, impactante, tudo impactante. Mas Jesus morreu e ressuscitou e foi para junto do Pai. E aí ele falou assim, olha, fica tranquilo que eu vou enviá-los um Consolador. Tá, mas qual vai ser o tamanho desse Consolador? Quero que você entenda o seguinte, eles não tinham experiências com o Espírito Santo ainda. Até esse momento, a manifestação de Deus ao povo era manifestação pontuais. Eles não caminhavam com o Espírito Santo. Eles não tinham a vida com o Espírito Santo. Então, quando Jesus fala que vai vir um Consolador, a expectativa é total. O que isso significa? Hoje a gente fala assim, olha, vai lá na igreja porque vai ter lá uma campanha lá e vai ter um mover de Deus. Você tem uma ideia do que é isso. Você fala, opa, as pessoas vão se alegrar no Senhor, as pessoas vão falar em línguas, as pessoas vão ter manifestação do Espírito Santo, vai ser um negócio. Eles não tinham essa ideia. Eles não tinham ideia do que era. O que significa isso? E aí, precisavam decidir se obedeciam ou não. Deixa eu te falar um negócio. Nesses últimos dias, você vai ter que obedecer a Deus sem saber o que isso significa. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que nós faríamos coisas maiores do que Jesus. Falou ou não? Falou. Falou que nesse último tempo viria novamente o espírito de Elias, não é espiritismo não, a unção de Elias viria sobre nós. A gente não está preparado para isso? A gente sabe o que significa isso? O negócio cair lá no rio, lá, a ferramenta cair, em nome de Jesus. O que você acha da ideia? É uns negócios meio doidos, né? Impactante. Mas é para esse tempo. Eu não sei se você tem visto coisas impactantes acontecer. Eu não sei se você está antenado com o que tem acontecido no mundo. Eu não sei se você tem... tudo é espiritual? Agora então quer dizer que tudo é espiritual. Querido, tudo é espiritual. Tudo. Tudo é espiritual. Me perdoe se você discorda de mim, mas tudo é espiritual. Tudo acontece primeiro no espiritual para depois acontecer no natural. Esse culto só está acontecendo porque ele está acontecendo no espiritual. E aí nós estamos respondendo ao espiritual no natural. Jesus falou assim, olha, eu faço aquilo que eu vejo o Pai fazendo. O que Deus está falando? Eu respondo aquilo que o Pai já está fazendo. Eu não faço nada que o Pai não tenha feito. Então a gente também não tem que fazer. Se a gente faz, é totalmente natural. E muitas das vezes em desobediência. Tem dois reinos em ação no mundo. O reino da luz e o reino das trevas. Algum desses reinos está nos influenciando. Ou nós somos influenciados pelo reino da luz, ou pelo reino das trevas. Em resposta a eles. Estou fazendo essa introdução com você, para que você possa entender a contextualização desse tempo. A palavra de Deus fala assim, você não pode servir a dois senhores, ou há de amar a um e odiar o outro.
Então nós não podemos servir a dois reinos. Eu não tenho como ser crente e agir como um incrédulo. O que é a ação de um incrédulo? Olha a palavra. O incrédulo é aquele que não crê em Deus. Então, muito mais do que talvez xingar, adulterar, roubar, mentir, é ser incrédulo. O que na minha vida aponta para uma incredulidade? Não crer no que Deus fez, não crer no que Deus está fazendo, não crer na palavra de Deus, duvidar da ação de Deus, é incredulidade. Então eu preciso sondar. E o resto? Não, o resto é pecado, tudo é pecado. Estou te mostrando que às vezes você não tem esses pecados externos, mas você tem um coração incrédulo. Não crê no que Deus está falando, não crê no que Deus está fazendo. Como crer? Então eu vou acreditar em tudo a partir de agora. Não, de jeito nenhum. Conheça a palavra de Deus, conheça o Senhor, tenha intimidade com Deus, ande com o Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar discernimento de todas as coisas, naquilo que você pode crer e naquilo que você não pode crer. É interessante isso, você ter essas experiências com Deus. Às vezes nós condicionamos, e hoje é um culto que a gente pode falar isso, nós condicionamos tudo que é bom é de Deus, e tudo que é ruim não é de Deus. Nenhuma dessas afirmações são verdadeiras. Tem coisas boas que não são de Deus, e tem coisas ruins, aos nossos olhos, que são de Deus. Então a gente precisa entender e ter discernimento. Opa, peraí, isso aqui é Deus quer? Pode ser muito bom, mas Deus não quer, Deus não quer, Deus não quer, e acabou. Esse povo, o texto que eu vou ler com você, que eu vou começar a ministrar, é uma decisão, quer ou não quer? Abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 1, verso 4. Atos capítulo 1, verso 4. A introdução do livro de Atos. Diz assim: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Só isso. Jesus estava comendo com eles. É Jesus. Jesus estava comendo. O que é comer com eles? Jesus estava tendo comunhão com eles. Você só vai passar a ouvir Jesus se você passar a ter comunhão com Jesus. Não pense que a gente vai ouvir Jesus de qualquer jeito. Quando a gente está de qualquer jeito, muitas vozes falam conosco. Muitas vozes, muitos ruídos. Muitas coisas que parecem, mas não é. Então eu preciso comer, preciso sentar à mesa, preciso olhar nos olhos, preciso repartir uma refeição, comendo com eles. Olha só, eu vou dar uma ordem para vocês agora: não se ausentem de Jerusalém. Uma ordem. Como é que a gente responde a uma ordem? Obedecendo ou desobedecendo. Essa é a resposta impactante. Você tem duas opções aqui, e todos eles tiveram duas opções. Teve gente que falou: opa, tô dentro, e teve gente que falou: opa, tô fora. Vai ter festa da família IPV, da família Viva, tô com IPV na cabeça ainda, da família Viva. Opa, tô dentro, opa, tô fora. Vai ter oração na igreja, opa, tô dentro, opa, tô fora. Vai ter GC, opa, tô dentro, opa, tô fora. Opções, somos livres, temos opção, podemos optar em fazer uma coisa ou outra. Eles também tinham, não era obrigatório, eles também tinham opção. Mas aí, quem respondeu, quem tinha a resposta correta agora, viveu algo impactante. Vira sua página aí e vai em Atos 2. Atos 2, verso 1. Olha só. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos onde? No mesmo lugar. De repente,
Veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Olha só, eu vou pregar, não sei se talvez domingo eu vou falar sobre isso, sobre o que vem antes. Mas o fato é, cumprindo-se os dias, ou seja, tinha os dias. Por quê? Porque eram festas. Eles estavam reunidos em festa. Tinha gente de todo canto. Tinha gente de todas as províncias. Todas as cidades ali perto, estava cheio de gente a cidade. Eu preciso destacar com você algumas coisas. A primeira coisa, Jerusalém não era o centro do mundo. Não era. Aliás, eles estavam dominados por Roma. Eles viviam sob o domínio de Roma. Mas tinha uma ordem que era para eles permanecerem ali. Eles vinham de todos os cantos para festejar. A festa anterior a essa é as primícias. Depois a festa de Pentecostes. Cumprindo, ficaram ali, festejaram, cumpriram tudo o que tinham que cumprir, cumprindo-se os dias, aí vem algo extraordinário, permaneceram reunidos, de repente veio do céu um vento como do som de um vento impetuoso. Primeira resposta que eles tiveram, obedeceram a ordem de ficar. Fazia sentido? Provavelmente não, já tinha cumprido seus dias. Já podia ir embora. Já podia ir embora. Está liberado, tá? 21 horas. Tchau, gente. Eu não. Deus mandou ficar aqui, eu vou ficar aqui até o final. Enquanto Deus não falar comigo, eu não vou embora. Enquanto não cumprir o que o Senhor Jesus falou comigo, eu não vou embora. Enquanto eu não fizer tudo o que tem que fazer nesse lugar, eu não saio daqui. Eles podiam ter ido embora. A primeira resposta foi obedecer, permanecer. É uma das respostas mais difíceis que nós podemos dar nesses dias. Tudo que demora muito para a gente, custa muito. Tudo que demanda tempo, tudo que demanda persistência. Vamos lá? No mundo natural. Exercício físico, fácil ou difícil? Dieta, fácil ou difícil? Oração, fácil ou difícil? Devocional, fácil ou difícil? Estou olhando para você, estou lembrando de algumas coisas assim. A gente vai lembrando assim, né? Estudar, fácil ou difícil? Aprender uma nova língua, fácil ou difícil? Para ele é fácil, sabe? 3, 5. A gente precisa entender isso. Hoje, tudo que nos custa tempo é um preço muito alto. Tudo que nos custa estar demandando entrega é um preço muito alto. Mas tem coisa na sua vida, querido, que só com o tempo você pode gerar. Intimidade com Deus precisa de tempo. Conhecimento da palavra precisa de tempo. Saber o que Deus quer de você necessita de tempo. Eu tenho pregado há mais de 10 anos a mesma palavra dizendo, se tem algo que o diabo quer tomar de você, é a sua agenda. Ele não quer a sua família, ele não quer a sua saúde, ele quer a sua agenda. Se ele tomar a sua agenda, acabou com a sua vida. E quantas coisas tomam o nosso tempo? Quantas coisas tomam a nossa agenda? Quantas coisas você poderia estar fazendo agora, hoje, você poderia ter feito hoje e você não fez? E você não sabe dizer por que você não fez. Puxa, eu podia ter começado aquele negócio, podia ter feito aquele negócio. Nossa, passou o dia e eu não fiz. Perdi meu tempo. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. Aprenda a responder no tempo aquilo que Deus está mandando você fazer. Se é para permanecer, permaneça. Porque tem uma resposta de Deus que é impactante. Mas a primeira resposta que vem é a sua. Tem pessoas que responderam errado. Não vou ficar. Não estou em Jerusalém. Não posso. Tenho um compromisso. Não viveram a resposta de Deus. A gente vem na igreja porque é o culto da resposta. Mas para essa resposta vir, tem a nossa resposta. Tem o nosso posicionamento.
Não, não quero ficar, não é comigo, eu não tenho interesse nisso, sei lá o que vai ser esse negócio, eu não sei o que significa isso, então eu não vou ficar. Perderam a resposta do Espírito Santo. Aqui diz o texto que as línguas repousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Não era uma língua, eram várias línguas. Por que eram várias? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Por que eram várias línguas? Porque tinham pessoas de todos os lugares. E agora o Espírito Santo vai pegar o que ele está fazendo para impactar mais pessoas. Se você está buscando algo em Deus que vai mudar só a sua vida, desiste. Se você está buscando algo em Deus que é só para o seu bem-estar, para a sua casa, para a sua família, para a sua saúde, desiste. Deus não está interessado em abençoar só você. Deus está interessado em fazer algo em você que vai impactar quem está ao seu redor. É por isso que muito crente sofre. Eu vejo muito crente sofredor, vascaíno, né? Não. Sabe, crente assim que sofre demais, fica sofrendo. Por quê? Porque ele só pensa nele. O evangelho é só para ele, Jesus é só para ele. Ele esquece que o evangelho é dar, é impactar outros, é tocar outros, é fazer para outros. E aí, porque nós fazemos para outros, Deus faz por nós. Quando eu começo a cuidar das coisas de Deus e os outros são coisas de Deus, Deus começa a cuidar das minhas coisas. Que eu tenho tanta experiência com Deus nisso. Tenho tanta experiência de não ter para mim, mas o pouco que eu tinha eu entregar e Deus suprir tudo. Que é coisa mais interessante, mais gloriosa do que o seu filho ser abençoado, o seu filho natural ser abençoado. Não tem coisa que alegra mais o coração do pai. E quantas vezes, querido, o meu filho, a minha filha falava para mim: pai, eu queria isso, pai, eu queria aquilo. Eu pensava, meu, não tem como. Mas eu ia para o meu pai e falava: pai, eu tenho semente aí, eu semeei. E aí, 2, 3 dias depois, a bênção chegava. E eu tenho ensinado isso para eles. Esse dia eu falei para o Pedro: Pedro, tira todas as roupas do seu guarda-roupa que não serve. A pastora Carla disse, né? Tira lá, filho, recolhe lá o que não serve mais para você, nós vamos doar. Ele foi e tal, e tem algumas coisas que o Pedro fala: não, isso aqui eu não quero doar não. Ele é meio apegado nos negócios. Não serve mais, doa e tal. Entregamos uma sacola. No outro dia de manhã chegou 3 sacolas lá em casa. Ele: pai, fez isso aí, filho, é assim que Deus faz. É assim que Deus age, é Deus ensinando você, não vai ser sempre assim não. Então tem sementes que demoram mais para frutificar, tem semente que não é tão rápido não, tem semente que é igual tâmara, né? Dizem que quem planta tâmara não come, né? Demora, tem sementes que você vai plantar nessa terra que você não vai comer, outro vai comer, a próxima geração vai comer, mas não tem problema, eu estou plantando, eu estou respondendo a um chamado do Senhor. Segundo ponto: quando você estiver cheio do Espírito Santo de Deus, você vai explodir para fora da igreja. Esse é o segundo ponto que é crucial para a gente. A gente precisa encher a cidade da igreja. A gente precisa explodir para fora. A gente precisa parar de ser retentor do que Deus está fazendo. Olha o que diz, versículo 5 de Atos 2. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo dos céus. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão chegou. Peraí, tem alguma coisa acontecendo, deixa eu ver o que é. Afluiu a multidão, que foi tomada por perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha o que está acontecendo aqui. Estavam atônicos, se admiravam, dizendo: vejam, não são os galileus todos esses que aí estão falando? Então, como ouvimos falar em nossa própria língua materna? Somos pardos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônicos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Deixa eu te falar um negócio, olha o que estava acontecendo aqui.
Digamos que o Felipe pegou e falou assim: eu nunca aprendi grego na vida, mas ele é cheio do Espírito Santo, tem um grego aqui hoje no culto, e ele começa a falar grego. Aí você fala: nossa, que bênção. Bênção para quem? Só para o grego, porque ele está ficando maluco aqui. Ele está falando: eu estou falando um negócio que eu não sei o que eu estou falando, eu estou falando uma língua que eu não conheço, eu não faço ideia do que seja, mas alguém está sendo abençoado. Você percebe a grandeza disso? Por isso que é difícil falar, por isso que as pessoas falam assim: ai pastor, é tão difícil orar em línguas. Sabe por que orar em línguas é difícil? Porque orar em línguas é você sair do controle. Orar em línguas é você ridicularizar a razão. Eu estou falando algo que eu não sei o que é, mas está sendo bom. Eu estou falando algo que eu não faço ideia do que seja. Em alguns pontos Deus dá discernimento, Deus dá interpretação. Em algumas vezes eu oro em línguas e Deus me fala o que eu estou orando, mas eu estou orando em línguas, eu estou entendendo em português, mas eu estou falando em línguas. Acontece, mas na grande maioria das vezes eu só oro em línguas. Eu não sei o que eu estou falando, mas o Espírito está sabendo, o céu está sabendo, o mundo espiritual está sabendo, e eu estou edificando o corpo de Cristo. Eu preciso entender isso. Tem coisas que você vai fazer na sua vida e talvez não seja falar no outro idioma, talvez não seja falar em línguas celestiais, mas tem coisas que você vai fazer que você não vai entender porque você está fazendo, mas cheio do Espírito Santo de Deus você faz, mesmo que é só para abençoar o outro. Tem coisas que não faz sentido na nossa vida, querido. Tinha gente de todo canto aqui do mundo, e dizendo assim: olha, como que isso pode? Por que eu estou ouvindo na minha língua? Sabe que você está ouvindo na sua língua? Porque o Senhor te ama. Sabe que Deus vai colocar pessoas perto de você que vão falar a sua linguagem? Porque sabe que a igreja ela tem que ter essa multiforme ação do Espírito Santo? Porque tem pessoas que vão entender só de uma forma. Querido, eu já fui em lugares dos mais estranhos que você imaginar, e o Senhor é adorado. Eu já fui em lugar que você adora a Deus com os ratos passando na sua perna, mas Deus é adorado. Eu já fui em lugar onde a pessoa, a tribo, mas no sentido de pessoas, né, de tipo de pessoas, era tão fora da caixinha, que eu cheguei e falei assim: não, aqui não tem jeito, aqui não dá, cara, aqui não, aqui é outro papo. E quando eu entrei, a presença do Espírito Santo de Deus era tão real naquele lugar, tão real, tão forte, que ao invés de eu adorá-lo, eu comecei a pedir perdão. Eu falei: Deus, me perdoa, eu julguei o povo, o Senhor está aqui, o Senhor se faz presente. O que quer dizer isso? Na linguagem que eles entendem. Eu lembro do bispo José Elias contando que ele foi no Canadá, e ele voltando de viagem, muito ávido, né? Não sei se alguém aqui lembra daquele avivamento que teve no Canadá, em Toronto, no avivamento dos dentes de ouro, no avivamento da unção do riso, né? Então era um mover no mundo todo, e ele foi lá ver, e ele voltou daquela convenção lá, cheio de Deus, e aí chegou no aeroporto, e ele viu um rapaz Rastafari e tal, todo tatuado, todo tal. Ele falou: esse cara precisa de Jesus. E ele sentou do lado do cara e começou a evangelizar o cara. E o cara: sim, yes. E ele falando inglês com o cara, e o cara: yes, tal. Aí quando acabou assim, ele falou: você quer? Ele falou assim: eu já sou de Jesus. Ele falou: não, mas você precisa entregar sua vida para Jesus. Ele falou: não, deixa eu te falar um negócio, eu sou pastor, eu tenho uma igreja de tantas mil pessoas, o Senhor já me curou, já me usou para curar centenas de pessoas, eu tenho um dom de cura, Mas ele estava fora da caixinha, a linguagem era outra, o jeito era outro. E deixa eu te falar, Deus usa quem Ele quer. O que você precisa entender é o seguinte: você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus, para você entender isso e deixar Deus te usar. Tem pessoas que vão ser usadas no silêncio, tem pessoas que vão ser usadas para atrair pessoas. A pastora Carla tem uma capacidade de evangelismo que é muito estranho, porque assim, as pessoas, ela não vai buscar pessoas. Ela chega numa loja, daqui a pouco tem 2, 3 pessoas em volta dela,
e começa a chorar, começa a contar a vida, e ela evangeliza. Eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, que poder de atração é esse? Aonde nós vamos? De férias. Agora, última viagem nossa, dentro da piscina. Daqui a pouco chegou uma senhorinha, encostou do lado, foi pronto, virou culto. Acabou. E vira mesmo, porque é um poder de atração da presença do Senhor, é a forma, é a linguagem, é o jeito. Como que Deus vai te usar quando você estiver cheio do Espírito Santo de Deus? Agora você precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus para expandir isso. Terceiro ponto, vão haver descrentes. Olha o que fala o versículo 13, logo depois desse relato, fala assim, ó, outros, porém, zombando diziam, estão bêbados. Vai ter gente que vai achar que você está bêbado, vai ter gente que vai achar que você está doido, vai ter amigo seu que vai te reprovar, vai ter parente seu que vai te reprovar, vai ter família que vai te reprovar. Não é isso não, para de bobeira, você virou radical agora. Não, para de... Porque deixa eu te falar um negócio. Faz o que Deus mandou você fazer. Deus está falando comigo aqui muito sério sobre isso. Talvez seja você que veio hoje aqui. Talvez seja você que está aí online. Presta atenção, eu vou te falar. Se Deus te mandou fazer algo, faça. Por mais estranho que pareça. Faça. Se Deus te deu uma ordem no seu coração, faça. Obedeça o que Deus mandou você fazer. Ah, vão me criticar. Deixa criticar. Sabe por quê, querido? Se você não fizer, vai acontecer provavelmente duas coisas vão acontecer. Primeiro, que você vai perder a bênção de Deus na sua vida, você vai perder o galardão disso. E talvez você vai ser envergonhado. Se você estiver numa posição de liderança, provavelmente para te ensinar, Deus vai permitir te envergonhar. Um dia eu estava aqui na igreja, num culto de domingo, aqueles cultos que a presença de Deus vem sobre nós e estava muito forte, o céu aberto. E eu lembro que a minha cadeira ficava ali, não tinha aquela escada ainda, nós ficávamos ali. E muito poder de Deus, muita presença do Senhor. E Deus falou comigo assim, para o louvor e faz o apelo. Eu falei, espera aí, Jesus, estou muito carnal, presença de Deus do jeito que está, parar, mandar parar e fazer apelo? Eu falei, não, continuei lá na glória. E aí Deus falou comigo de novo, para e faz o apelo. Eu falei, cara, eu estou ouvindo demais, não é isso. E continuei, o louvor ministrando em presença de Deus. Daqui a pouco, o homem da igreja, que me dava mais trabalho naquela época, sabe aquele irmão que te dá trabalho? O que me dava mais trabalho, o que mais me perturbava, saiu do meio da igreja, veio andando, foi lá da minha cadeira, no meu ouvido, falou assim, para o louvor, Deus quer que você faça o apelo. Ô querido, sabe aquela mistura de raiva e alegria? E eu falei, puxa vida, eu tinha que ser ele. Deus vai te envergonhar, querido. Precisa aprender que ele está falando com você. Precisa aprender a ouvir a voz dele. E eu vim, mas eu vim assim, quase descrente. Falei, também não vai ter ninguém também. Sabe, torcendo para dar errado. Que a gente é carnal. A gente erra. Eu falei, tem alguém para Jesus? Não precisa nem caber a frase, o rapaz, eu! E veio para frente chorando. Estava esperando o senhor falar, não estava aguentando mais. Vem cá, querido, vamos orar aqui. Desculpa a vergonha que eu passei, de não conseguir ouvir Deus. Então assim, aprende a ouvir o Senhor, mesmo que as pessoas, talvez se eu fizesse isso, a pessoa... Talvez alguém possa ter pensado, nossa, o pastor parar o louvor agora, logo agora, eu estava lá na glória. Domingo aconteceu isso aqui na igreja. Domingo, já para o final do culto, eu estava querendo terminar o culto, comecei a ministrar cedo, falei, vou terminar o culto cedo hoje, e fiz tudo. E aí teve uma hora que eu falei, agora eu vou terminar. E aí o Espírito de Deus falou assim, você quer agradar quem? A mim ou às pessoas? A quem que você agrada? Aonde está o teu coração? Eu não sou da desordem, querido, eu não quero fazer desordem na igreja. Eu não quero que a igreja vire uma bagunça. Eu não quero que seja sem... Não, decência e ordem é bíblico, eu sei disso. Mas Deus está nos ensinando
que o mais importante é o coração dele do que o nosso. A gente precisa entender isso. Mesmo que critiquem a gente. Você está pronto para ser criticado pelo Senhor? Você está pronto para ouvir pessoas dizer para você: você é louco, você não existe, você está tudo errado, você está bêbado? Não tem problema, eu vou continuar. Quarto ponto, são 5 pontos. Diz o seguinte: cheio do Espírito Santo, a gente... Vê aí o que a gente faz. Versículo 15 de Atos 2. Estes homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá que nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Sabe o que acontece quando nós estamos cheios do Espírito Santo? Nós defendemos o nosso irmão. O nosso irmão faz parte da nossa vida. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, nós paramos de falar mal dos nossos irmãos. Nós paramos de murmurar contra a vida do nosso irmão. Nós paramos de julgar o nosso irmão. Bispo, quer dizer que isso é uma métrica, é uma forma de você balizar? Se você estiver reclamando muito, querido, provavelmente você está carnal. Provavelmente você está faltando o Espírito Santo de Deus na sua vida. Se você estiver cheio de direitos, sabe? Não, mas é direito meu, mas eu tenho direito a isso, mas eu tenho direito a isso. Isso aqui não é justo o que Deus está fazendo, não é justo o que o pastor está fazendo, não é justo o que a igreja está fazendo. Se tiver com muita justiça própria, querido, vai orar, você está carnal. Porque o homem espiritual mata o homem carnal. Dá um tapa na cara de um morto. O que ele fala para você, Paulinho? Nada, ele está morto. Chuta o morto. O que acontece? Nada, ele está morto. Se você está sentindo muito, vão me chutar aqui, aí me beliscar aqui, aí me afrontar aqui, você está muito vivo. E Paulo diz assim: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a minha função como corpo de Cristo é defender. Como é que eu posso entender isso como corpo? O corpo humano faz isso. Pega um martelo, dá uma martelada na ponta do seu dedo para você ver o que vai acontecer. O corpo humano, o seu corpo vai se mobilizar, a sua mente, o seu sangue, a sua circulação, as suas células vão se mobilizar imediatamente para fazer aquilo ser menos dolorido. Vai irrigar mais, vai oxigenar mais, porque uma parte do corpo foi ferido. Você faz um corte, quem não tem dificuldade com a questão da cicatrização, do sangue, você faz um corte e imediatamente células são produzidas aos milhares, para que aquilo pare de sangrar, porque é o corpo trabalhando pelo corpo. Agora vem cá, se nós somos o corpo de Cristo, querido, você vê o seu irmão sangrar e você não faz nada, você vê alguém batendo no seu irmão, você não faz nada. Deixa eu te falar, sabe por que a parábola do bom samaritano está lá? É para nos mostrar algumas coisas. Sabe por que a palavra de Deus fala que eles passaram de largo? Eles não passaram sem olhar. O homem estava aqui, eles passaram aqui, não, eles passaram de largo, de longe, porque ele estava como morto, diz o texto. E o sacerdote e o levita não podiam encostar no morto, porque se o sacerdote e o levita encostassem no morto, eles não poderiam prestar serviço no templo, durante um tempo, que tinham que se purificar. Presta atenção o que a religião faz. Então, Felipe, você tiver como morto, é menos importante do que o meu serviço. Você está entendendo, querido, ou não? É mais importante para mim prestar um serviço de diaconia, ver se o carro está bem guardado lá, do que socorrer um irmão que está morrendo. Porque se eu for socorrer um irmão, eu não posso tomar conta do carro. A igreja precisa entender isso. Tudo isso aqui acontece em nome de Jesus, pelas pessoas,
Tem nada a ver com cadeira, com dinheiro, com ar-condicionado, com som, com internet. Nada a ver. Isso é só para dar mais conforto para as pessoas, para os filhos de Deus que são corpo de Cristo. Enquanto eu não entendo isso, eu começo a observar detalhes de coisas. Bispo, por que tem telão na igreja então? Porque fica mais bonito, não fica? Você gosta? Te faz bem para os olhos? Atrai mais pessoas? Por isso que tem. Mas não é o telão que tem unção, não é a cadeira que tem unção, não é o ar-condicionado que tem unção. É o que eu carrego, é o que você carrega. A minha bênção está em você. A minha resposta está em você. A glândula que produz o hormônio que eu preciso está em você. Eu preciso entender isso. Quando eu começo a olhar muito para o homem, mas não é do jeito que eu quero, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não quero assim, deixa eu te dar um conselho de pai. Vai para o joelho. Você está prestes a largar de Jesus. E eu posso dizer isso para você, porque se tem alguém que precisa matar a crítica todos os dias, sou eu. Eu sou crítico, querido. A crítica em mim é um mal. E eu preciso matá-la todo dia. Eu preciso olhar através da cruz todo dia, porque senão eu saio da presença do Senhor. Aprende isso em nome de Jesus. Cheios do Espírito Santo de Deus, nós defendemos os irmãos, e porque defendemos os irmãos, podemos cumprir a palavra de Joel. Seremos cheios, toda a terra será cheia da glória de Deus. E aí fala aqui, que os nossos jovens terão visões, nossos filhos profetizarão, e nossos velhos sonharão. Eu tenho uma palavra que eu preguei na sede sobre isso. Por que os velhos sonham e os jovens têm visão? Os velhos vão te contar qual que é o projeto. Sabe qual que é o projeto? Deixa eu te falar, quando eu cheguei aqui, há 13 anos atrás, Deus disse para mim, isso. Aí os jovens, ele fala assim, eu sei como fazer. Se a gente fizer assim, se a gente tiver essa estratégia, se a gente usar essa ferramenta, se a gente fizer desse jeito, são os jovens, não são os velhos. Mas aonde está a bênção? Está nos velhos. Aonde está o ID? Está nos velhos. Onde está a liberação? Está nos velhos. Os jovens têm a visão. Eu preciso entender isso em Deus, querido. Agora, para quando isso? Para hoje. Então, a igreja, o corpo de Cristo, ela é uma conexão de gerações. O meu papel como pastor é pegar a visão do bispo José Elias, interpretar ela aqui para aqueles que são da minha época e transmitir para os que estão chegando. Ele tem sonhos que eu tenho as visões, mas eu tenho os sonhos que ele tem as visões. Ele vai ter sonhos que o outro vai ter visão. É uma conexão de gerações. E isso é feito pelo Espírito Santo de Deus. Por que tem igrejas? Deixa eu te falar claramente. Por que tem igrejas no mundo, igrejas americanas, igrejas europeias, que estão acabando? Acabando. Igreja da Rua Azusa. Quem já ouviu falar no avivamento da Rua Azusa? A igreja da Rua Azusa, olha só, deixa eu contextualizar para você. O avivamento da Rua Azusa é o que trouxe o avivamento para o Brasil. Quando chegou o pentecostalismo no Brasil, chegou por causa da Rua Azusa nos Estados Unidos. Então nós somos frutos de lá. Tudo que nós vivemos como movimento pentecostal, como dons do Espírito, que chama de movimento pentecostal, é fruto da Rua Azusa. Só que a Rua Azusa, se você for lá na igreja onde começou isso, que começou com um louvor que não acabava, um culto que não terminava, e durou meses e meses o mesmo culto, as pessoas se revezavam, entravam e saíam da igreja, e o som, ele invadia a cidade, as pessoas eram atraídas pelo som que saía da igreja. Atos 2. Elas chegavam na igreja sem saber nem por que elas estavam lá, mas o som atraía elas. De um movimento da Rua Azusa, se você for lá hoje, a igreja da Rua Azusa tem meia dúzia de gente, de idosos. Por quê, bispo? Porque em algum momento
a conexão faltou. Dizem alguns historiadores que alguém chegou e falou assim, para um dos avivalistas principais de lá: rapaz, você está trabalhando muito. Olha como é que é perigoso o negócio. Você está trabalhando muito, você está cansado, não está à toa? Estou cansado. Então, eu tenho um rancho, né? Lá usa muito esse termo. Eu tenho um rancho, vamos para lá, vamos descansar um pouco. O cara foi e nunca mais voltou. Está descansando até hoje. Não, aqui é bom, cara. Olha o resultado. Tem que ter alguém que conecte. O que o Espírito Santo está fazendo aqui é trazendo conexão para aquilo que Jesus fez e para aquilo que Ele vai fazer. Nós precisamos entender isso. Quinto ponto. Cheios do Espírito Santo, as pessoas querem saber o que fazer de você. Olha o que diz o texto, verso 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: o que faremos, irmãos? O que eu tenho que fazer? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para ver o que você está vivendo? Para ter o que você tem? Aí você fala para mim assim: bispo, mas eu não estou nesse ponto. Então pergunta para quem está. Pergunta para quem está, cara. Procura quem está. Eu estou programando na minha agenda, dos próximos 3 meses, últimos meses do ano, eu estou programando na minha agenda, como que eu vou me conectar a pessoas que estão vivendo coisas que eu ainda não estou vivendo, e eu vou visitá-los, eu vou lá onde eles estão, eu vou perguntar para eles: como que eu faço? O que farei eu? Você já vive, eu não vivo. Você precisa fazer isso dentro da sua igreja. Tem pessoas na sua igreja que já estão vivendo coisas que você não está vivendo ainda. Então pergunte para eles, seja humilde. E se a pessoa está vivendo, ela está cheia do Espírito Santo. E se ela está cheia do Espírito Santo, ela vai poder te responder. Ela vai dizer para você, vai dar uma direção para você. O que faremos? E aí o 41, então os que aceitaram a palavra de Pedro, Pedro respondeu, foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. O que fazer? Aceita Jesus, se batize. O que fazer? Seja fiel. O que fazer? Pede perdão. O que fazer? Se aprimore na palavra do Senhor. O que fazer? Ore mais. Você sabe o que fazer, mas talvez você precise de alguém te dizer. Todo mundo sabe que tem que orar. Mas aí vem um avivalista na igreja vizinha e fala: você tem que orar. Você fala: é mesmo, Deus? Ok. Você sabe como é que come bem, não sabe? Os alimentos que fazem bem. Sabe que hambúrguer faz mal. Você sabe, não sabe? Que gente faz mal. Você sabe. Mas aí o que você faz? Você vai na nutricionista. Vai no nutricionista, ele fala: sabe o que é? É que hambúrguer faz mal. Aí você fala: uau, é mesmo? Ah, você não sabia. Lógico que você sabia. Mas ele tem autoridade para te ensinar. Entende? Ah, você vai na academia, o cara tem que fazer exercício. Você fala: todo mundo sabe que tem que fazer. Mas tem autoridade. Tem pessoas, deixa eu te falar um negócio, querido. Tem pessoas que têm mais autoridade do que você. E você precisa se submeter a elas. Tem pessoas nessa igreja que têm mais autoridades do que eu em algumas áreas, em uma ou outra área. E eu tenho que me submeter. Como é que eu faço para resolver isso aqui? Me ensina. Ah, mas você é o pastor. Qual é o problema? Nessa área você vai me ensinar. Eu não sei. E na área que você não sabe, eu estou aqui para te ensinar. O problema é que a gente não quer ser corpo. A gente quer ser independente. A gente quer multiplicar de forma independente. A gente quer crescer, porque só consegue crescer multiplicando. Para eu crescer, eu tenho que multiplicar minhas células. Aí deixa eu te falar um negócio. Sabe o que vira um crescimento desordenado de células? Você sabe o que vira isso? Vira câncer. Vira câncer. Cuidado com isso. Cuidado para você não promover algo na sua vida que vai te matar, que vai te destruir. Aprende a crescer junto. Aprende a alimentar uma célula, alimentar outra. Uma célula suprir a outra de forma ordenada, ordeira. E as pessoas vão te perguntar: o que eu tenho que fazer? Eu quero
orar com você, quero abençoar você nessa noite, mas eu queria dizer algumas coisas que precisa estar na sua mente. Primeira coisa, decida ser parte da solução. Tem 2 vagões, querido, na igreja. Tem o vagão do problema e o vagão da solução. O da solução é mais legal. O da solução é mais alegre. O da solução é mais feliz. Faça parte da solução. Ah, isso quer dizer que na solução eu nunca posso ter problema? Não, você vai ter problema, mas você já está no vagão da solução. O ruim é quando você só fica no vagão do problema. Você não tem solução para nada, e é mentira. O crente que fala que não tem solução para nada, ele é mentiroso. Porque Deus te fez completo, palavra de domingo passado. Deus te fez pleno. Deus te fez perfeito. Ele te fez assim. Então tem algo em você que é a solução para mim. Só que eu posso decidir fazer parte só do problema. Eu posso decidir caminhar só com o problema. Como é que eu caminho só com o problema? Se os meus olhos forem maus, todo o corpo é mau. Só enxergo coisa ruim. Eu só consigo enxergar. Eu podia falar assim, puxa vida, preparei a palavra e o fulano não está. Imagina se eu chego aqui e falo assim, gente, preparei essa palavra aqui e tal, mas o irmão João não veio, né, gente? Puxa vida, né? O irmão João, eu cuido tanto do irmão João. Nossa, eu dou tanta atenção para o irmão João. Eu oro pelo irmão João. E o irmão João não veio. Porque o irmão João, gente, o irmão João vai chegar uma hora que você vai falar assim, ô pastor, mas e eu? Eu estou aqui. Eu vim. Como é que eu fico nessa história? Eu estou olhando só para o problema. Eu estou olhando só para o que falta. Só para o ausente. E eu esqueço de olhar para o presente. E isso é uma atitude, um hábito que nós temos vivido nesses dias. Eu preciso olhar para quem está. Eu preciso olhar para quem trouxe. Tem uma frase que eu tenho usado em algumas palavras que eu tenho pregado, que diz o seguinte, aqui só falta o que você não trouxe. Então aqui não falta nada, você trouxe, você veio, você está aqui. Nós somos corpo de Cristo aqui hoje, a palavra é para nós, Deus trouxe essa revelação para nós, então nós vamos nos alimentar dela. Agora eu posso olhar só para o problema, mas eu quero fazer parte da solução. Você também quer, não? Você quer passar para o vagão da solução? Para o vagão que olha para o irmão problemático e fala assim, vem para cá, bobo, para de reclamar, vem para cá, pula de vagão, sai desse vagão, vamos esvaziar esse vagão aí, eu tenho solução para você. Ah, irmão, você não sabe como que eu estou doente, você não sabe como é que dói o meu corpo, como é que dói. Deixa eu orar por você, eu tenho a solução. Ah, você não sabe como é que eu sou triste, porque hoje mesmo, a pastora Carla me chamou a atenção para uma pessoa que nós conhecemos, que teve um trauma muito grande na vida dela, alguns anos atrás, bastante anos atrás, e nós conhecemos esse casal assim, feliz, alegre, reluzente, e ela me mostrou, falou, Paulo, olha isso, olha essa foto. Todas as fotos são assim, é tristeza, 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 tristeza. Nunca mais foi a mesma, nunca mais. Nunca mais teve alegria no rosto. Mas nós podemos dizer, olha, eu tenho alegria para te dar. Eu vou gastar da minha alegria com você. Eu vou te fazer sorrir. E deixa eu te falar, querido, para terminar. Para com esse negócio que eu vou orar por você. A coisa mais descomprometida que você pode falar para alguém é, eu vou orar por você. Sabe por quê? Porque provavelmente você não vai orar, você vai esquecer, vai passar. Você agora está com uma dívida com a pessoa, porque você disse que ia orar e não orou. Então o que eu tenho feito agora? Deixa eu orar com você aqui agora, vem cá. A pessoa manda mensagem para mim, ô bispo, ora por mim, ontem eu recebi, bispo, a minha irmã vai entrar na cirurgia agora, e tal, eu falei, ora, quando o senhor for orar, eu só oro. Eu falei, que quando for orar o quê? Eu vou orar agora, porque quando eu for orar, pode ser que eu esqueça.
Então eu vou orar agora, eu parar que vou orar. Agora, deixa eu te falar por que é a coisa mais descomprometida. Porque tem coisas, querido, que você pode orar, mas tem coisas que você pode fazer mais do que orar. Você pode dar um abraço, e talvez você não precise nem orar. Você pode dar um prato de comida, você não precisa nem orar para isso. Você pode dar uma oferta, você não precisa orar para isso. Você pode dar uma solução, uma direção, faz assim. Você não precisa orar para isso. Mas quando a gente não quer se comprometer, a gente fala assim, eu vou orar por você, tá? Tem coisas que é só orar mesmo, não tem o que fazer. Mas não fala que vai orar, ora na hora. Vem cá, vamos orar junto aqui. O que Deus fala conosco aqui? Vamos buscar o Senhor aqui agora. Ah, tem lugar que não dá, bispo. Tá, tudo bem. Eu acho que qualquer lugar dá para orar. Acho que qualquer lugar dá para orar, mas tudo bem, talvez não dê. Talvez não dê. Mas o Senhor quer usar os teus lábios para você trazer solução. Não sei porquê, mas eu estou me lembrando de um dia que eu fui orar dentro do hospital. E o hospital é um negócio difícil, né? Porque às vezes tem outros doentes ali, você não pode... E a pessoa ficou endemoniada na cama do hospital. Manifestou demônio. Como é que faz? Enfermeira, na UTI. Não era simples o negócio, não. Enfermeira, médico. Calma. Em nome de Jesus, endemoniado mesmo, assim, mesmo. Em nome de Jesus, você vai sair agora. Liberta. Não devia ter orado. Ia morrer. Um dia eu fui orar no hospital, a pessoa estava morta praticamente. Morta, catavérica. Assim, esse não tem jeito. Eu fui orar assim, por amor à família. Falei, não, esse aqui é... E aí Deus falou comigo assim, eu vou curar. Falei, Deus. Muito idoso. Falei, Deus. Aí eu orei, chamei o filho não aceitava de jeito nenhum oração. Falei, não, vem orar comigo aqui, repete comigo aqui. E fiz ele orar junto, tal. 2 dias depois o cara estava em casa andando. Falei, Jesus. Aí fui orar para o outro, rapaz novo. Quando eu abro a porta do quarto, eu orei em nome de Jesus, seja curado agora, eu profetizo cura sobre a tua vida, eu trago vida sobre... O cara de olho aberto me olhando, eu trago vida sobre você, e tá. Abri a porta do quarto, Deus falou comigo assim, amanhã você vai estar fazendo o velório dele. Eu falei, Jesus amado. E aí a pessoa que me levou para orar, saiu do quarto e falou assim, e aí pastor? Deus vai curar, não vai? O que você ia responder? Eu falei, deixa eu te falar, querido. Prepara a família, porque Deus vai levar. Mas pastor, Deus vai levar. No outro dia eu estava fazendo o velório dele. Exatamente no outro dia. Sabe, querido, a gente precisa estar disposto a ser usado por Deus em qualquer momento, em qualquer lugar, de qualquer forma. O que Deus fez ali? Deus salvou aquele rapaz, foi salvo, mas eu precisava levar, e Deus avisou que ia levar, prepara a família. A gente precisa entender esse cheio do Espírito Santo de Deus. Eu vou terminar dizendo para você o que eu falei no início da palavra, nem tudo que parece bom é de Deus, nem tudo que parece ser ruim não é. Vai ter coisas na sua vida, Deus vai falar coisas sérias para você. Não vou fazer. Paulo estava lá, Paulo, o apóstolo, Deus, eu sou esbofeteado diariamente pelo acusador. A minha graça te basta. Acabou. Então Deus não é Deus, Deus é Deus. Deus é Deus na sua dor, Deus é Deus na sua alegria. Deus precisa ser Deus na sua vida em todo o tempo. Quero desafiar você a aprender a ter respostas impactantes para o Senhor. Quero desafiar você a dizer para o Senhor, esse é o tempo de você dizer, estou aqui, Senhor, pode fazer. Eis-me aqui, Senhor. Não é eis-me aqui para ir para outro lugar, não é eis-me aqui para você, não, é eis-me aqui para fazer o que Deus mandou você fazer. Eis-me aqui para obedecer. Olha, querido, eu estou querendo terminar. Tem coisa que Deus vai mandar você fazer
só para te humilhar. É, bispo, é. Só para você aprender que Ele é Deus. Só para testar o seu orgulho. Só. Primeira vez que eu preguei, eu venho de igreja a vida toda. Sabia trocentos salmos de cor na minha infância. Conhecia, ganhava as maratonas bíblicas, tudo. Fui pregar. Primeira vez. Me deram um prazo para pregar. Quando eu comecei a pregar, a pessoa falou que tinha acabado o tempo. Quando eu comecei. E quando eu saí, entreguei a palavra, a pessoa que estava responsável pelo evento falou assim: cara, você prega muito mal, desiste disso. Hoje eu entendo. Se ele tivesse me elogiado, talvez eu não estivesse aqui hoje. Fiquei isso. Primeira vez que eu preguei na sede, depois que eu voltei para Volta Redonda, preguei uma palavra fantástica, de Deus, fantástica. Dezenas de pessoas aceitaram Jesus. Foi um mover na sede, igreja lotada, um punhado de gente na frente aceitando Jesus. Saí de lá feliz, falando, graças a Deus, Deus é bom. Encontrei com o bispo Zé Elias no pátio no outro dia. Ô bispo, tudo bem? Bom dia, tudo bem, tudo bem. E ontem? Ele é. Vocês vão conhecer o bispo, quem não conhece. Ele faz assim mesmo, ele fala assim, faltou palavra, né, Paulo? Mas foi bom. Ô querido, sabe um soco na boca do estômago assim? Eu falei, faltou palavra, né? Tá. Aí na próxima oportunidade que ele me deu, por que em Atos? Por que em Coríntios? Por que em Hebreus? Dos 350 mil referências. Falei, você quer palavra? Então tá aí. Mas aprendi. Tem coisa que é só para te fazer aprender, querido. Não reclama não. Não reclama não. Deixa Deus usar pessoas que vai te afiar, que vai te tornar melhor e cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé?